final do campeonato estadual, bola rola amanhã. Para selar o campeonato estadual, eu vou, obviamente, começar com aquele que é quem mais gosta, quem mais defende os estaduais aqui no programa. Ele vai aparecer por aqui agora, que é o Vinícius Gris, que eu imagino estar um tanto quanto incomodado com o fato de amanhã o campeonato chegar ao seu estertor, chegar à sua grande final, terminar, e a partir de segunda-feira a gente faz um pós-jogo aqui, e aí depois disso é só Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O tempo passa, torcida brasileira. Buenas tardes, muchacho. Fez a harmonização facial e está cada dia mais bonito. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Rafa hoje falou que ia passar para tomar um café comigo e levar uma camisa para dar pro Léo Gomide, que é o único que aparece no ar, né? Falta do André também, pro Léo Gomide, que é o único que não tem o donos da bola, mas não apareceu não, viu? Acho que ele não gosta muito do Gomide. E fiquei sabendo que semana que vem vamos receber todos nós aqui do programa uma belíssima camisa lá do Canto do Boleiro, modelo novo, bem legal. Já vi aqui o spoiler, todo mundo vai gostar. O Everton, acabou o Campeonato Mineiro, né? Ou tá acabando, graças a Deus. Foi longo enquanto durou, mas chegou ao fim, né? E vamos ter uma grande decisão no final de semana. Imagino que Atlético e América tem tudo para fazer um excelente jogo, um ótimo jogo mesmo. São dois times muito bons, dois níveis muito diferentes de bons times, né? Dois bons times em aspectos muito distintos. Porque o Atlético tem um elenco ótimo e um time que está se formando ainda, que ainda carece de alguns ajustes, embora venha melhorando a cada semana em termos de desempenho. E o América é um time com bem menos potencial técnico, né? Mas um time muito ajustado, de um trabalho já de longo prazo, que vem desde o Felipe Conceição em 2019, com alguns ajustes, esse ano com outros ajustes, né? Jogando de uma maneira um pouco diferente, mas ainda assim um time muito consistente que tem conseguido competir, né? Não por acaso, jogou com o Atlético na primeira fase e fez um jogo duro. O Atlético foi melhor, venceu e mereceu vencer. Mas foi um jogo duro, não foi um jogo com larga vantagem do Atlético. E no final de semana, um jogo muito igual também, né? Com um tempo para cada lado. Não um grande jogo em termos de chance de gol, mas um jogo com alternância ali de domínio, né? Para amanhã, eu acho que tem um fator bem diferente para a gente esperar um jogo melhor de assistir, que é o fato de não ter mais outra opção, né, Everton? O campeonato termina no sábado às 6h30, ou 7, na pior das hipóteses. Então, isso vai fazer com que em algum momento do jogo, um dos times tenha que se arriscar. O América, se não estiver na frente, ou se estiver empatando o jogo, ou o Atlético, caso esteja sendo derrotado. Então, isso vai deixar o jogo mais aberto, vai deixar o jogo mais interessante. É curioso que eu estava vendo ontem um comentário de alguém acompanhando a final do Campeonato Paulista, e alguém comentou que foi o terceiro 0x0 seguido no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. E aí falou assim, urge fazer o campeonato com final em jogo único. Não faz sentido ter 2 jogos de final de campeonato estadual. Lá em São Paulo, as semifinais e quartas de final são em jogo único já, né? E acho que isso, de certa forma, vale também para o Campeonato Mineiro, né? A gente voltou recentemente agora a ter jogo de ida e volta na semifinal, né? A gente já tinha cortado isso aqui. Mas, de fato, é porque fica ali um jogo de muita especulação, de ninguém quer se arriscar muito, todo mundo querendo deixar a decisão para o segundo jogo, e acho que a gente vai ter um jogo mais interessante no domingo. Não acho que o América vai partir para cima do Atlético igual o Índio, tentando resolver o jogo logo, porque, embora o Atlético tenha uma vantagem, ela é uma vantagem mínima, né? O América precisa de um gol para ser campeão. Então, acho que a gente vai ter um jogo bem parecido no início, mas é claro que, dependendo do que for acontecendo, um dos dois times vai ter que se arriscar um pouco mais, e isso vai tornar o jogo muito interessante. Hoje pela manhã eu não sabia quem tinha dito isso aí, você também não se lembrou. Hoje pela manhã eu toquei nesse assunto, né, CJ? Sim. Toquei nesse assunto sobre a questão de termos um jogo só, para talvez melhorar a qualidade do espetáculo, mas um teleouvinte nosso lá da Rádio 98 disse assim: tá, mas o campeonato, a Copa Libertadores do ano passado, final de um jogo só, o jogo foi muito ruim. Claro que para o torcedor do Palmeiras, a emoção do final, aquele gol no finalzinho ali, claro que aquilo ali, lava a sua alma. Só que a qualidade do jogo não foi boa. Um jogo muito truncado, muito parecido com o jogo de ontem.
entre Palmeiras e São Paulo. Muita marcação, pouco espaço, muita correria, o Felipe Melo só distribuindo para intimidar e tal. Então, assim, e os caras de São Paulo também descendo além, um jogo muito pegado e tal. Mas uma bola na trave de um lado, uma defesa do Volpi do outro, e mais nada no jogo, né? Então, assim, eu não sei se isso resolveria o problema. O Gomide já se manifestou dizendo que não. Eu também tem acho que ser que não. 2 jogos. O que você pensa? Não, também acho que não. O Everton, é claro que o futebol ele muda muito rápido, né? Ele tem evoluído muito, a parte técnica. Hoje a gente tem muitos jogadores envolvidos, entendidos, com esse poder de absorção mais rápida da parte técnica. O jogo hoje, ele é muito mais estudado do que era antigamente. Mas se aqueles saudosistas quiserem pegar também como exemplo, e aí eu até posso me incluir nisso, nós tivemos bons jogos. Veja bem, o torcedor do Atlético vai se lembrar daquele 4-0. Olha lá o gol de costas lá do Fábio, que o Fábio, aquele 4-0, Marcinho fez gol, Danilinho. Aquilo era o primeiro jogo da final. Foi um jogo bom, muitos gols, 4-0. Aí depois, no jogo de volta, o Cruzeiro venceu por 2-0. Se não me engano, acho que até o Emerson Ávila era o treinador do Cruzeiro. Naquela partida de volta, o Cruzeiro venceu por 2-0. Paulo Tuori tinha caído. No ano seguinte, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 5-0. Em 2008, o Cruzeiro fez um 5-0 na primeira partida. Aí você acaba de dar um exemplo de uma partida única e uma partida ruim. Eu acho que isso é muito variável. Isso vai muito de time para time, vai muito de jogador para jogador, vai muito da ideia, de vantagem. Então, se você quiser acabar com as vantagens, empate é pênalti, porque aí ninguém vai jogar com o regulamento aqui embaixo do braço, não tem vantagem. É um caso a se discutir. Mas eu acho que, não sou a favor da partida única em Campeonato Mineiro, não. Eu sou a favor de, sim, o time do interior, quando chega a final, não ter que vir para a capital jogar. Mas isso aí a gente sabe que depende de direitos de transmissão, né, da detentora dos direitos, depende de VAR também, se tem estrutura, depende do estádio. Porque uma coisa é você fazer uma final contra a Caldense, contra o Ipatinga, contra o Tombense, em Tombos, em Poços de Caldas, em Ipatinga, e uma aqui, ou fazer 2 no Mineirão, fazer uma no Independência, uma no Mineirão. Aí realmente, não, eu sou a favor de utilizar sempre a casa do time, mesmo sabedor desses itens aí que eu acabei de citar. Então que façamos uma mudança, que o Estado se adapte, tenha uma melhoria na estrutura, isso mesmo que seja médio ou longo prazo. Mas a questão da partida única, eu não sou a favor não, o Gomide também não, né, Gomide? Você também Acho que muda. Já se manifestou aí quando o Gris começou a dizer lá, você fez assim, 2 jogos, tem que ter 2 jogos. Às vezes ele fez paz e amor. Ou isso, né? Sempre alerta. O Gomide foi lobinho, sempre alerta. Sempre alerta. O Gomide, porque o que acontece é o seguinte, o Gris já não está querendo deixar você falar não, tá? Daqui a pouco eu vou chamar lá, Gris, dá uma seguradinha para mim que você está muito escova. Mas eu queria ouvi-lo, porque é o seguinte, primeiro jogo nosso aqui, 0-0. Primeiro jogo lá em São Paulo, 0-0. O Grenal, não sei se foi dos melhores, 2-1. Lá no Rio, empate também. Eu noto, não sei se você também observa isso, eu noto que há jogos com muita preocupação defensiva, e acho até que tem razão, ninguém quer perder, só que não tem ninguém se lançando. Eu não sei, o Flamengo, eu não vi o jogo contra o Fluminense, tá? Eu não vi o jogo. Eu não tem ninguém se lançando, jogando lá São Paulo. Vamos embora, gente. Pega a bola e vai para cima. Se fizer 1-0, faz 2, 3 e correndo riscos. Muito jogo visando mais a parte defensiva. Ou eu estou falando alguma groselha, por favor. Não, Everton, eu acredito que nós temos bons exemplos em ambas as teorias aí de jogo único ou decisão em 2 partidas. Por exemplo, no final da Copa do Mundo de 94, acredito que muita gente que está nos assistindo já tinha ali uma idade relativamente compreensível para saber o que estava acontecendo ali no jogo. Foi um jogo muito chato, final que o Brasil ganhou da Itália, né? Decidida nos pênaltis, mas um jogo de pouquíssima emoção. Final da Libertadores ano passado, como você citou, para o torcedor que está acompanhando e realmente é fanático por um dos times, torce por um dos times, tem a questão passional ali quando se assiste a partida, né?
Mas se você não está envolvido emocionalmente com o jogo, você quer o quê? Você quer troca de golpe toda hora. Cada ataque uma finalização, e se possível, cada ataque um gol, né? Porque você quer assistir procurando uma emoção no jogo. Acontece que não dá para ser sempre assim, né, Everton? Tem a questão psicológica, emocional do jogo, né? Que pesa muito. São 90 minutos para decidir, muitas vezes, 8, 9, 10 jogos anteriores. A construção de um caminho até se chegar em uma final. E aí é aquele momento em que o atleta, talvez ele, dependendo do grau de conhecimento que ele tem do jogo mesmo, né? E da experiência que ele tem ao longo da carreira. Muitas vezes alguns devem, durante a partida, passar pela cabeça deles que será que eu vou viver esse momento aqui de novo? Será que eu vou viver uma outra final de Libertadores, uma final de Copa do Mundo? E aí tende a tomar as decisões dele durante a partida ali, que são as menos arrojadas possíveis, faz entre aspas, o simples, faz o básico. E aí, como são 22 jogadores dentro do campo, se muitos deles pensarem dessa forma, o jogo acaba não acontecendo. Às vezes é porque os times estão realmente em um dia pouco inspirado. A final da Libertadores ano passado foi completamente diferente do ano anterior. Quando dois times se enfrentaram, mas num grau de entendimento do que queriam os dois técnicos assim muito apurado, né? Se nós pegarmos o River do Gallardo, já tinha disputado o final de Libertadores, o Jorge Jesus estava chegando no Flamengo, era o único ano dele no clube, sim, mas contava com um elenco muito bom, de jogadores decisivos, e foi um bom jogo. Eu acho que entram muitos fatores, Herpes, e especialmente o emocional. Especialmente o emocional. Ô, Grice, você se manifestou aí, você mudou de opinião, é isso? Não, de forma alguma, eu me manifestei aqui porque o Gomes falou que a Copa de 94 foi chata pro Roberto Baggio. Pra mim foi legal pra cacete a final de 94. Aí rodando, saí correndo pela rua igual um Nossa maluco, senhora, cara, gritando, plena... campeão, campeão. Pulei na piscina, tava no hotel em Alcobaça, de férias. Pulei na piscina, eu era muito jovem, né? Tinha, em 94, 9 anos. Pulei na piscina, foi uma festa desgraçada no hotel, foi legal pra cacete, chato. Como é que o cara fala uma coisa dessa? 2002 foi melhor. É. Muito melhor. Mas, muito mas melhor. é que o hiato entre o último título antes de 94 foi muito longo não, e tal. O jogo, o que aconteceu na partida foi mais legal. Tudo bem. Mas ali foi curtição demais, cara. Aquele drama dos pênaltis e tal. Os gols perdidos pelo Romário, pelo Viola. Nossa, louco demais.